Oi, 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 rapaziada. Estamos aqui para mais um podcast 11 FM, podcast aqui da página 11 contra 11. Estou muito bem acompanhado hoje de Luiz Guilherme, integrante aqui da página. Um alô para a rapaziada, Luiz. Fala aí, galera, beleza? E aí, Luquinha, como é que tá? Cheguei semana passada, tomei seu lugar, hoje tomei a do Lucas, estou à vontade, estou em casa. Quem não tá em casa é que tá errado, né não? Exatamente, é para estar em casa. Tá em casa com certeza e é isso, chegou para ficar. Vamos embora, vamos nesse então. Nesse podcast a gente vai falar dele, do Flamengo, do mais querido, do Flamengo tão adorado aqui por algumas pessoas dessa página, não posso dizer que todos, Não sei quem. mas não sei quem. Mas a gente vai falar do Flamengo. O Domenech foi demitido hoje e a gente vai dar uma passada aí para ver como é que está esse cenário do Flamengo. Primeiro, falando dos números do Domenech. Ele teve 26 jogos, ganhou 15 jogos, teve um aproveitamento ali de 64%, mais ou menos uns 2 pontos por jogo, né? 1,92 a média de ponto por jogo. O time teve 46 gols, fez 46 gols nesses 26 jogos e tomou 38. Então teve muito essa crítica de um ataque bom, mas uma defesa muito frágil. E como você viu essa passagem dele pelo Flamengo? Como você analisa esse período que ele teve na Gávea? Então, é complicado a gente analisar o trabalho de um treinador que está tão pouco tempo no Brasil, tão pouco tempo no clube, e teve tão poucos jogos assim, né? A gente para pensar que foi um ano totalmente atípico, um campeonato totalmente singular, com pandemia, lesões, convocações para a Copa América, eliminatórias. Fica complicado a gente avaliar um trabalho de um treinador que parecia ser promissor, mas que realmente sofreu alguns resultados muito grandes e resultados elásticos no Flamengo, geralmente, historicamente, ocasionam demissões. Foram 2 vezes seguidas, 2 partidas seguidas no Brasileiro. A gente teve uma interrupçãozinha da Copa do Brasil, o Flamengo acabou se classificando, mas o Flamengo tomou 4 gols seguidos no Brasileiro 2 vezes, assim, muito rápido, e isso é uma coisa muito séria, porque desestabiliza qualquer clube, ainda mais um clube do tamanho do Flamengo, que é cotado como o favorito e briga ali com o Atlético, Inter, São Paulo, mas é o grande favorito, é o defensor do título. Então, apesar de ser complicado, eu acredito que a demissão ela tenha sido por causa dessas 2 goleadas e não pelos outros gols que vinham tomando. Acho que pesou foi a torcida pedindo a demissão do Domi. Já existia lá no início, quando o Flamengo tomou aquela goleada de 5-0 para o Independente Del Valle, já existia uma pressão de um lado de dentro do clube para mandar o Domi embora. Inclusive, o Marcos Braz chegou a dizer que ele sairia também se o Domi tivesse sido demitido naquela época. O Domi acabou ficando, o Flamengo acabou embalando. Depois disso vieram resultados positivos e uma sequência de vitórias que transformou o Domi em gênio. E esse é o grande problema da torcida do Flamengo. Ela não tem filtro. É 100 ou 0. De 8 ou 80. E não tem jeito, cara. O futebol não é assim. Ainda mais no campeonato que vai oscilar. O Domi perdeu o jogador, o Domi perdeu Rodrigo Caio por lesão, Arrascaeta por lesão, Gabigol por lesão, Diego por lesão. Isso só dos mais importantes. Se você for lembrar por convocação, por Covid, aí você vai esbarra em Isla. Teve na época do Palmeiras, no jogo com o Palmeiras, ele perdeu todo mundo. A garotada subiu muito bem. E isso também é prejudicial, porque a garotada vai oscilar. É normal que a garotada oscile. Estamos em casa, né? Pandemia e cachorro resolve latir de vez em quando e fica complicado. Cachorro tá dando a opinião dele também aí também. Tá querendo falar do Domi. Mas é isso, cara. Eu acredito que o Flamengo se precipitou. Eu acho que você deve esperar mais. Um técnico novo, chegando num país novo, que ele estava aprendendo a língua, ele estava aprendendo a conversar com os jogadores, aprendendo o que se come no Brasil, que horas se treina, quais são os hábitos. Ele não tinha nada, chegou, foi jogado no Flamengo e acabou sendo mandado embora antes da hora, sem ter necessidade. Eu acho que o Flamengo devia esperar. Afinal, terceiro colocado no Brasileiro, com o mesmo número de pontos do segundo, classificado na Copa do Brasil e classificado na Libertadores em primeiro do grupo. Então, eu acho que o Flamengo se precipitou um pouquinho.
pegando esse gancho que você falou aí do desempenho, né, do Domenech, e dele estar chegando num lugar totalmente diferente, ele teve pouquíssimo tempo, ele teve pouquíssimos dias de treino, né, que normalmente o Flamengo ou estava recuperando do jogo ou está preparando para outro jogo, então não pode ter aquele treino mais puxado, aquele treino que realmente passa mais conteúdo, que passa, né, mais vídeo, enfim. Ele teve pouco tempo para botar tudo que ele queria, né? Eu vejo dessa forma também. Mas eu vou ter que te fazer essa pergunta. Ele chegou com toda aquela coisa de auxiliar do Guardiola, a expectativa chegou muito alta, né? E eu quero saber se para você, se decepcionou a passagem dele no Flamengo, se você esperava mais, ou se foi mais ou menos ali no que você esperava. Cara, ele chegou com um sarrafo muito alto. Ele chegou tendo que substituir o Jorge Jesus, que foi o melhor treinador, não vou botar do século, mas da década do futebol brasileiro. O cara que bateu todos os recordes, que ganhou todos os títulos que podia ganhar. Perdeu a Copa do Brasil, é verdade, mas recém chegando. Mas ganhou tudo com o Flamengo, então o sarrafo estava lá em cima. O Flamengo tinha tido todos os números super positivos, recorde de quase tudo, de pontos, de títulos. O Jorge Jesus ganhou mais títulos do que perdeu. Então esse sarrafo estava muito alto e o Domi tinha toda essa expectativa e tinha que corresponder com rapidez, sabe? Ele tinha que corresponder. E ele chegou com grife. Ele chegou como auxiliar do Guardiola. Ele chegou para corresponder. Ele também não correspondeu. Não posso dizer aqui que o Flamengo acertou na decisão, porque eu acho que o treinador precisa de tempo. Mas o Domi também não fez um bom trabalho. A gente vinha acompanhando uma sequência de erros na defesa muito recorrentes e erros que se repetiam. A defesa vinha errando sempre e os mesmos erros. Sempre bola nas costas, sempre bola enfiada, erros na saída de bola, erros de jogadores que vão cortam errado e acabam cortando para a entrada da área, para o meio da área, isso ocasionando alguns gols. A gente teve pênaltis imaturos e, ao mesmo tempo, pênaltis lá na frente que acabaram prejudicando o Flamengo. Se a gente for parar para pensar, Bruno Henrique e Pedro também perderam pênalti naquele jogo contra o São Paulo, que teria mudado a história. Não pode só culpar a defesa. O time caiu muito de produção, o time baixou um pouco o nível com os resultados negativos e acabou também sentindo isso na confiança, abalando alguns jogadores que ano passado estavam impecáveis e ainda teve algumas lesões que acabou prejudicando o trabalho dele. Mas eu não acredito que o Domi não seja preparado. Acho que ele precisa de tempo, eu acho que ele estava tentando uma coisa muito nova, uma metodologia totalmente diferente que o Jorge Jesus tinha, um jeito de marcar diferente, um jeito de atacar diferente. E você precisa dar tempo para o jogador entender. Às vezes o jogador não pôde ou não teve a condição, o tempo para poder entender o que o Domi queria. E essa falta de diálogo, essa comunicação errada pode ter prejudicado o Flamengo. Com certeza prejudicou, mas é o que eu digo, volto a repetir, o Flamengo é o terceiro, com o mesmo número de pontos do vice, um ponto atrás do líder, classificado em primeiro na Libertadores e classificado na Copa do Brasil para a quarta de final. Pois é, tendo todo esse cenário de terceiro lugar no Brasileiro, classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil, eu entendo do mesmo jeito que você. Eu acho que o Domi poderia ter feito um pouquinho melhor para que ele tivesse mais argumentos para ficar. Ele ficou meio na mão da diretoria. Se decidiram por ele sair, né? Não foi assim aquele absurdo, né? Enfim. Mas essa decisão da diretoria de mandar ele embora foi muito por conta de pressão da torcida, né? Mais do que o desempenho de ele estava mal, não estava tão mal assim, né? Pelo que a gente viu aqui agora, classificado, terceiro lugar, etc. Você acha que essa pressão da torcida é porque a torcida do Flamengo ficou mal acostumada com o desempenho do ano passado? Você já falou que o Jorge Jesus jogou o sarrafo para cima, mas você vê a torcida assim, criou uma expectativa de que, meu irmão, agora o Flamengo é disparado o melhor time do Brasil, a gente vai ganhar tudo, e a tolerância para a derrota, a tolerância para o fracasso está muito baixa. Eu acredito que a torcida seja o reflexo do que o clube faz fora de campo. Acho que o clube tem um trabalho muito bom que elevou o patamar do clube mesmo. Essa palavra que o Bruno Henrique eternizou aí, outro patamar, é uma coisa que faz muito sentido. O Flamengo hoje tem uma estrutura impecável, salário em dia, contratações caras, bons treinadores, orçamento lá em cima.
Eu acho que o Flamengo elevou todo o nível dele e hoje o Flamengo é sim um clube diferenciado que briga por título. Mas o Campeonato Brasileiro tem 20 times. Um só vai ganhar. E não necessariamente um trabalho bem feito garante o resultado. Ele garante que você vai brigar por isso. E o Flamengo briga por isso há 3 anos. O Flamengo vem desde aquela fase do cheirinho, mas o Flamengo vem chegando, segundo, terceiro colocado. Vem batendo na trave na Copa do Brasil, batendo na trave na Sul-Americana. O Flamengo está brigando. E eu acho que a torcida tem que entender um pouco isso. O trabalho não te garante o resultado, porque o que acontece dentro do campo, se o jogador tiver uma diarreia, passar mal, você não tem como culpar o cara. Aconteceu. Sim. O que acontece dentro de campo é circunstancial. Agora, o fora, o trabalho que o Flamengo faz é muito bom, mas o Flamengo tem que entender que demitir treinador com 4 meses de trabalho, com pouquíssimos jogos, recém-chegado no Brasil, não é dar continuidade ao trabalho bem feito que vem dando, que vem fazendo. A gente precisa parar para pensar um pouco que a torcida do Flamengo, ela sempre foi uma torcida que vai do céu ao inferno muito rápido. Ela sempre foi uma torcida muito apaixonada e muito intensa. Então, se no Flamengo está tudo bem, está tudo muito bem, é o melhor do mundo. Se no Flamengo está tudo muito mal, aí está tudo muito errado mesmo. O Flamengo, na verdade, eu entendo que a torcida fez uma pressão muito forte. Ela vem fazendo porque o Flamengo, a torcida não entende o que o Domi vem reproduzindo, repetindo peças que já foram consideradas pela torcida descartadas, sabe? O Flamengo não aceita isso. E o Flamengo também tem uma dificuldade quando os jogadores parecem não estar entregando em questão de vontade, raça. A torcida, ela julga muito isso. Mas eu não acho que estava faltando raça nem vontade, eu acho que estava faltando organização. E aí parece que o time está correndo errado, que o time não corre, que o time está sendo desleixado, que está errando o passe porque não quer acertar, porque não tem preparo. Não é isso. O Flamengo estava desorganizado. O Flamengo ontem não tinha meio campo. A gente for parar para pensar no jogo com o Atlético Mineiro, o Flamengo não tinha meio campo. O Flamengo errava tudo que tentou. Tudo. O Flamengo tentou, errou. Tentou, errou. Tudo. Na frente, atrás, no meio. O Flamengo não acertou absolutamente nada. E acho que a frustração da torcida se passa por isso. Se passa por esse momento difícil do clube, de entender que 2 resultados negativos fazem parte da construção de um time vitorioso. Assim como o Jorge Jesus perdeu para o Bahia, ele perdeu para o Emelec fora do Brasil, no Equador, quase foi mandado embora. Tem que lembrar isso, a torcida botou muito em dúvida se o Jorge Jesus era um treinador que prestava ou não, porque teve um resultado negativo com o Emelec no Equador. E depois o time acabou encaixando. Eu acho que o que pega muito também para o Domi é que o time só melhorou. O time do Flamengo perdeu, sim, peças importantes. Você pode considerar o Rafinha um lateral de excelente nível, que tinha uma liderança no clube, que prejudicou saindo do Flamengo, prejudicou um pouco. Assim, o Flamengo perdeu em liderança, perdeu em qualidade técnica, perdeu em força ofensiva. E perdeu o Pablo Mari também em força defensiva, que tinha uma saída excelente de bola, um zagueiro canhoto, forte, alto, que tinha um passe longo, mas ganhou muitos reforços. O Flamengo trouxe um excelente atacante para disputar a posição com o Gabigol. O Pedro hoje não é reserva do Gabigol. A gente precisa deixar isso claro. O Pedro hoje disputa a posição com o Gabigol. Não dá para também deixar o Gabigol no banco. Isso aí é o problema do próximo treinador que chegar lá. O Gabigol é ídolo, não tem como deixar ele no banco. O cara ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro. Ele senta na mesma mesa que Zico e Adílio Júnior para almoçar. Então, o que o Gabigol fez pelo Flamengo dá esse peso assim para ele, mas o Flamengo trouxe o Pedro para o lugar do Gabigol, trouxe o Michael, que foi a revelação do Campeonato Brasileiro, trouxe 2 zagueiros que se destacaram no Campeonato Brasileiro, que é o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, trouxe o Isla, que é um zagueiro, um lateral internacional que jogou na Europa durante muito tempo, está jogando agora no Chile na seleção, então é um lateral de altura do Rafinha. E eu acho que o Flamengo, o Domi, na verdade, não soube gerir esse grupo e transformar esse grupo no calor que o grupo do ano passado tinha. O grupo do ano passado era conexo, coeso, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia onde o outro estava, todo mundo se falava em campo, todo mundo se abraçava, era todo mundo pela mesma causa. Eu sinto essa diferença muito grande em 2019 para 2020. Você acha que ter ganho tudo, né, ano passado,
pode, não estou dizendo relaxamento nos jogadores, mas pode ter trazido aquele sentimento de que vai ganhar no piloto automático e que as coisas, a gente é o melhor time do Brasil e a gente vai ganhar porque a gente é melhor e ponto final. E até essa mudança de que, né, a gente ganhou tudo com o Jorge Jesus e agora chegou um outro cara que fala que não, é diferente, tem um outro método e quando as coisas não acontecem, né, os jogadores podem pensar de, pô, tava dando certo, para que muda, né? Você acha que essas duas coisas podem ter influenciado também? Sim, com certeza. Eu acredito que o Flamengo não seja soberbo. Não enxergo uma soberba nos jogadores do Flamengo, enxergo muito respeito com o Sim. adversário sempre que entra em campo. Uhum. Mas o Flamengo é um clube, é um time, na verdade, que parece que está o tempo todo assim, eu vou ganhar, eu vou ali, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. E oscila muito durante o jogo. Tem esse pensamento, tem essa mentalidade, joga para frente, mas oscila. E isso é normal, cara. É normal num ano de pandemia, é normal num ano de lesões, é normal num período de convocações, é normal com os garotos que estão jogando. Você não pode cobrar de um goleiro que jogou menos de 10 partidas no profissional que ele tenha o mesmo desempenho e que ele esteja pronto para ser um goleiro profissional do Flamengo e que vai ser o goleiro que vai salvar o Flamengo sempre e que não pode errar. Você não pode esperar de um zagueiro que acabou de subir da base que ganha a posição, deixar isso marcado também. O Natan é o Sim, titular. O Natan é o titular hoje. Ele ganhou a merecidamente. posição merecidamente. E você não pode esperar que ele não oscile. Você não pode esperar isso de um jogador tão novo. Você não pode esperar que um jogador que esteja jogando jogos com intervalos de 72 horas, que jogou no Chile, chegou no Brasil e vai jogar, jogou no Uruguai, chegou no Brasil e vai jogar, jogou com a seleção, chegou e vai jogar. Você não pode esperar que ele tenha o mesmo desenvolvimento, que ele tenha o mesmo desempenho. Eu acho que o Flamengo acaba sendo prejudicado por isso. Não vejo uma soberba, eu volto a dizer, não vejo uma soberba, mas vejo sim um descrédito no trabalho do Domi. Eu acredito que o clube se identificava muito com o que o Jorge Jesus fazia e com a figura do Mister. O Domi é uma pessoa diferente. A expressão dele do lado de fora do campo, o jeito dele de comandar o time, como ele fala, como ele mexe, como ele muda. Ele mexe pouco no time. Isso é uma crítica também muito grande da torcida. Ele mexe pouco no time, ele demora a fazer as substituições, às vezes ele faz as escolhas erradas, mas é natural, ele estava conhecendo os jogadores. Você não pode, ele não repetiu o time dele, cara. Ele nunca repetiu o time dele. Ele nunca teve o mesmo todos os jogadores para botar à disposição e escalar os 11 melhores do Flamengo. O Jorge Jesus teve, sabe? Apesar de um ou outro jogador revezar, o Flamengo repetir pouco a escalação no passado também. O Jorge Jesus tinha uma base muito forte, muito sólida, que estava repetindo e muito bem entrosada. E esse ano, algumas dúvidas que o Flamengo se reforçou, como por exemplo, trouxe o Thiago Maia, mudou um pouco do jeito do Flamengo jogar. Não que o Thiago Maia seja pior ou melhor. O Thiago Maia é um craque, joga muito. E hoje ele é titular do Flamengo. Eu acho que ele tomou a posição do Arão, sim. E eu, que sou um grande defensor do Arão, eu acho que o Thiago Maia tomou a posição do Arão, mas é um jeito diferente, muda a característica do Flamengo jogar. O Thiago Maia não vai buscar a bola tanto entre os zagueiros como o Arão saía jogando com o Flamengo. O Flamengo sempre construía com o Jorge Jesus uma pressão muito forte lá em cima, marcava muito rápido, roubava a bola perto do gol, era intenso. O Domi já marca um pouco mais atrás, uma linha um pouco mais baixa, ele faz uma transição com os laterais, ele arma o jogo com os laterais, e o Flamengo não está tendo também vigor físico para fazer isso do Domi, essa ideia do Domi. A gente vê um Felipe Luiz muito cansado, e o Felipe Luiz é o armador do Flamengo com o Domi, era, né? O armador do Flamengo com o Domi. E isso é muito complicado. Você pega um lateral construtor que está jogando com 30 e poucos anos, já um jogador com uma idade avançada, uma quantidade absurda de jogos, esperar que ele tenha o mesmo rendimento é muito complicado. Eu acho que isso tudo combinou com o fato do Flamengo não ter assimilado rapidamente as ideias do Domi, de um futebol muito novo, revolucionário. Detalhe, o que o Domi faz, o que o Domi pretendia fazer, o cara que ensinou isso para ele demorou alguns anos para botar isso em prática. Até hoje, Sim. o Manchester City não ganhou uma Champions League. E era o objetivo do Guardiola na Inglaterra. Mas ele continua lá. Ele continua fazendo um trabalho, ele buscou uma Premier League, ele teve um vice na Premier League passada. Então, eu acho que a gente tem que saber
dar tempo para o treinador. A gente tem que esperar e deixar o cara desenvolver o trabalho. Mas então, analisando isso tudo, esse é o cenário do Flamengo hoje, está sem treinador, tem boas perspectivas, né, para o futuro, tem uma boa colocação no Brasileiro, tem classificação na Copa do Brasil, tem classificação na Libertadores, então pode ser que a gente termine o ano falando que o Flamengo ganhando 2 títulos, ganhando um título importante, né? Então tem coisa boa pela frente. Mas para isso precisa de um treinador novo, precisa de uma pessoa nova para comandar o time. Eu queria saber de você, quem é o seu preferido para a função agora no momento e quem você acha que está mais perto? Esses dois. Lembrando que hoje ainda já começaram a pipocar alguns nomes, né? E até rolou um movimento, eu vi alguns torcedores do Flamengo, alguns mais alucinados, assim, falando: o Jorge Jesus perdeu os últimos 3 jogos do Benfica, chama para voltar. A rapaziada tá querendo viver aquele conto de fadas do ano passado de novo. A torcida do Flamengo precisa cair na realidade. Jorge Jesus foi embora porque ele quis. O Flamengo renovou com ele, ele foi embora, então ele tinha um projeto pessoal da carreira dele de voltar para a Europa com o nome que ele conquistou, com a moral que ele conquistou, e ele quer fazer a carreira dele na Europa. Eu acho que é entendível isso. O cara é europeu, é português, está no país dele, a gente está passando uma situação bem mais crítica no Brasil do que no restante da Europa em relação ao Covid. Tem que lembrar que ele é uma pessoa mais velha, uma pessoa que é grupo de risco. Então, ele tomou uma escolha e ele foi embora. Eu acho que, assim, esquecer Jorge Jesus é importante para o Flamengo conseguir dar o próximo passo. Ficar preso ao passado não vai fazer bem. É igual quando a gente termina com aquela pessoa que a gente gosta. Se a gente ficar sofrendo, a gente não dá o próximo passo para conhecer outra pessoa. A gente tem que parar de sofrer, tem que viver o luto e deixar o luto passar e seguir a vida. Então, eu acho que, assim, esquecer Jorge Jesus é fundamental para a torcida do Flamengo. Senão ela não vai conseguir dar o próximo passo e, inclusive, admirar o próximo treinador que vier, porque pode ser tão bom quanto. A gente tem que lembrar que o que o Jorge Jesus fez foi mágico, foi uma coisa que dificilmente vai se repetir. Outro clube pode até bater os recordes do Flamengo, pode chegar a alcançar, mas vai ser outra particularidade. É importante lembrar isso. É particular. Quando você bate um recorde, você é um número pequeno perto de tantos que representam os títulos do brasileiro. A gente pode falar. E não tem fórmula, né? Como você disse, se ficar procurando, caçando outro Jorge Jesus para tentar repetir aquilo, não tem. Pode vir outro cara com outro estilo totalmente diferente que alcance êxito também. O Tô com próprio você nessa Jorge de bola para Jesus, frente. o próprio Jorge Jesus não vinha tendo um desempenho tão bom quanto ele tinha no ano passado. O ano passado o Sim. Flamengo estava com um encaixe surreal, cara. Foi uma conexão, uma magia que aconteceu entre os jogadores, a torcida, o técnico, sabe? A torcida abraçou muito o clube, a torcida carregou o Flamengo de uma maneira incrível. O Flamengo tinha 55 mil torcedores todo jogo. Isso pesa muito. Isso faz totalmente a diferença, principalmente para o Flamengo, que é um clube acostumado a jogar com a casa cheia. Isso faz diferença para o Flamengo. Mas eu acredito, cara, que a gente tem que esquecer o Jorge Jesus, deixar isso para trás. Eu sou flamenguista declarado, eu falo isso abertamente para todo mundo. E acho que a gente tem que pensar em quem é o próximo e o que o Flamengo quer. O Flamengo quer um trabalho igual ao do Jorge Jesus, parecido com o Jorge Jesus, então tem que buscar treinadores que tenham aquela características e feito trabalhos parecidos. O Flamengo foi E buscar quem um você treinador. e quem você quer? Quem você acha que é o nome agora? Então, se eu tivesse que escolher hoje o melhor treinador do futebol brasileiro é o Rogério Ceni. Ele é o nome que eu enxergaria com condições de treinar o Flamengo para um projeto vencedor. Mas tem que dar tempo para o cara. Vai ser o segundo clube de expressão gigantesca que ele vai estar dominando. Falo gigantesca porque eu acho o Fortaleza muito grande, mas o Flamengo e o Cruzeiro estavam num patamar um pouco acima. Ele Então, teve aquele período no São Paulo também, né? Mas foi muito, muito rápido. verdade, verdade. Mas no São Paulo acabou sendo muito rápido e uma coisa que também um trabalho que não foi muito bem feito, com algumas brigas internas entre diretoria. Rogério Ceni não tinha um Sim. respaldo, algumas pessoas que estavam ali. Mas de verdade, eu esqueci do São Paulo, não posso esquecer. Rogério Ceni foi treinador do São Paulo com 3 clubes grandes, 3 clubes gigantescos, porque o Fortaleza é muito grande.
Ele faz um trabalho brilhante no Fortaleza. Eu acho que com o investimento que ele tem, ele mudou o jeito do Fortaleza de encarar as partidas. O Fortaleza é um time que joga para frente, o Fortaleza é um time que mexe suas peças para jogar atacando, propondo o jogo. E isso é muito difícil da gente ver com clubes de menores investimentos. Geralmente, os clubes com menores investimentos, quando enfrentam clubes grandes, eles dão uma segurada, jogam mais recuado, jogam reativo, esperando o clube grande vir para cima. O Fortaleza mudou o patamar também. Hoje o Fortaleza está em outro nível. O Fortaleza é um time que vai para frente, é um time que joga, que dá trabalho para os grandes, que arranca a ponta dos grandes que estão ali na frente brigando por título. O Fortaleza hoje não olha para baixo. Então eu acho que isso é muito importante a gente destacar o trabalho do Rogério Ceni. Fortaleza hoje não briga para não cair. Fortaleza briga para disputar Libertadores e Sul-Americana. Acho que isso é importante grifar. O Rogério Ceni conseguiu transformar o futebol do Fortaleza. Eu enxergo ele com uma grande possibilidade de vir para o Flamengo. Inclusive, eu acabei de gravar o podcast do Jornal Dia, já está publicado. Eu falei isso lá. Eu acho que o Rogério Ceni é o grande favorito. É o nome que a torcida gostaria também de ver, porque se fala muito em Dorival Júnior, e Dorival Júnior não tem um bom relacionamento com o Flamengo, não é um treinador considerado vitorioso, muito menos no Flamengo. Tem problemas pessoais com alguns jogadores, com jogadores que são líderes dentro do grupo, como o Diego Alves, que não sabe se vai renovar, se vai ou não vai, mas eu acho que isso tudo vai pesar. E se eu pudesse escolher, eu traria o Rogério Ceni, mas tem que dar tempo para ele, tem que deixar o cara trabalhar, tem que deixar ele pôr o que ele quer, deixar ele pensar o jogo como ele pensa, estruturar a defesa do jeito que ele acha que é o certo. Não adianta trazer um treinador novo, com uma metodologia boa, com uma cabeça boa, para outras pessoas comandarem o time. O Rogério Ceni tem que ter autonomia. Mas eu vou deixar aqui para fechar, então, só uma perguntinha no ar aqui. Você imagina se fosse o Rogério Ceni, treinador do Flamengo, naquela partida que o Flamengo perdeu de 4-1 para o São Paulo do Maracanã, o carnaval que não ia ser, a torcida, a diretoria, meu irmão, ele é São Paulino e não pode. Eu acho que é isso que você falou, tem que vir, beleza, vem o Rogério Ceni e dá respaldo pro cara e dá tempo. Pô, Rogério Ceni, tu vai ter 2 anos aí para você implementar, a gente acredita em você, meu irmão. Protege ele das críticas, protege ele das coisas e deixa o cara trabalhar. Eu acho que tem tudo para dar certo, é um nome que tem muito conhecimento. Verdade, concordo com você, mas eu acho que o cachorro latindo sempre me interrompe aqui, galera, desculpa. Eu acho que poucos treinadores no Brasil têm o privilégio de ficar muito tempo no clube e dar continuidade ao trabalho. Acho que se a gente parar para analisar trabalhos longos no Brasil, a gente vai ver o Fernando Diniz, que está tendo uma resposta. Hoje o São Paulo é um dos grandes favoritos a ser campeão do primeiro turno, lembrando que o São Paulo ainda tem alguns jogos para trás do primeiro turno. Então o São Paulo pode ter acabado o primeiro turno em primeiro, se a gente for considerar os jogos atrasados, né? E o São Paulo hoje dá uma resposta. Hoje o São Paulo briga por coisas maiores, depois de tanto tempo que o Fernando Diniz vem sendo criticado. O outro treinador que tem bastante tempo no futebol brasileiro, que trouxe resultados, é o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que vem sendo muito criticado hoje, mas que teve tempo, ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, fez excelentes trabalhos, foi considerado por muitos o melhor futebol do Brasil, revelou excelentes jogadores, trabalhou com Luan, Arthur, Cebolinha, agora com PP, com Maicon, sabe? Teve um trabalho incrível e hoje está sendo muito criticado, e isso é natural, cara. É natural, eu acho que os times oscilam, mas, volto a dizer, precisa de tempo. Eu não acredito quando um clube promete que vai dar 2 anos para o cara fazer o trabalho dele. É mentira. É mentira. Ninguém tem 2 anos para fazer um trabalho sem ganhar. O Jorge Jesus ficou o tempo que ficou no Flamengo porque conquistou título. Conquistou título. O Renato está esse tempo todo no Grêmio porque ele conquistou título. O Fernando Diniz, não. O Fernando Diniz, eu concordo que a presidência do São Paulo e a diretoria está defendendo muito ele, mas também não acredito que se ele não ganhar título, ele passa desse ano. Quer dizer, desse ano vai passar porque o campeonato vai até 2021, mas não passa dessa temporada. Eu não acredito nisso. Eu acredito que com a diretoria mudando, eleições que vem aí em 2021 para São Paulo, eu acho que vai mudar tudo. Inclusive, se não fosse hoje, com o Flamengo precisando contratar um treinador, eu cravaria que o Rogério Ceni será o próximo técnico de São Paulo.
hoje, com o Flamengo podendo oferecer essa vaga ao Rogério e podendo dar um projeto a ele e avaliar até o final do Campeonato Brasileiro o que ele vai fazer, o que ele pode fazer, eu acredito que ele não vá mais para o São Paulo, se ele fechar com o Flamengo. Mas se ele não fechar com o Flamengo, ele é o técnico de São Paulo 2021 e pode botar meu nome aí e o do Carlos Cereto, porque eu tirei essa informação dele, e se for mentira eu vou cobrar dele. Mas então é isso, o Flamengo está nessa situação agora, sem treinador, vamos ver os próximos passos. O Domenech chegou, balançou a estrutura do Flamengo, mudou muita coisa, né? Foi importante para o futebol brasileiro ter a chegada de um cara, né, um treinador que veio com um nome grande, que fez, na minha opinião, um bom trabalho, não o suficiente para se manter no cargo até o final, mas foi importante. Foi um cara que movimentou, trouxe coisa nova, trouxe ideia nova, e isso é sempre importante, né? A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Luiz, gostaria de agradecer a tua presença aqui, suas ideias, sua clareza para falar. Sempre bom estar contigo. A gente volta semana que vem, como eu falei. Vocês acompanham a gente em todas as redes. Vocês já sabem, 11 contra 11, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, nós estamos em tudo. E é isso. Até semana que vem, aquele abraço. É isso, galera. Obrigado. E pedir desculpa aí novamente pelo cachorro latindo. Mas é aquilo, né, galera? Tome EAD, toma distância. Então, se você tá aí, ó, no carro, no trânsito, no home office, fazendo aquele almoço, sintoniza na 11 FM, segue a gente em todas as redes e pá! É isso. Aquele abraço. Um abraço pro cachorro aí também, participação especial. Valeu, galera. Valeu.